soldado Juda, comigo tem. Shalom, shalom, soldado João. E o tópico de hoje, ou o tema de hoje, vamos falar sobre aniversários. De acordo com a Bíblia, vamos estabelecer o que é que a Bíblia diz em relação a aniversários. Será que é uma coisa que, como o povo escolhido de Deus, é uma coisa que devemos fazer ou não? Dá-me o livro de Colossenses, capítulo 2, verso 8, se faz favor. O livro de Colossenses, capítulo 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo do Cristo. Esse é um aviso. É um aviso aí. Leia outra vez. Tende cuidado para que ninguém vos engane Aniversários é um engano. por meio de filosofias e vãs sutilezas. São filosofias que não nos pertencem. Não tem nada a ver com os filhos de Deus. Não vês, porque vamos tocar nisso. A Bíblia tocou sobre aniversários, mas vamos estabelecer se é uma coisa boa, se é uma coisa má. Se é uma coisa que os filhos de Israel faz ou não. Lê. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que devemos fazer como povo escolhido de Deus é seguir a tradição da Bíblia. Dias como o dia do sábado, que é o dia de descanso. Dias como dias altos de Deus, que podes ler no livro Levítico. De resto, aniversários, Natal, Páscoa, são tradições dos homens, não tem nada a ver conosco. Daí vamos ao livro do Gênesis. Vamos estabelecer quando é que o tema do aniversário foi a primeira referência do aniversário na Bíblia. Vamos ler. Dá-me o livro do Gênesis, capítulo 40, verso 20 a 23. O livro de Gênesis, capítulo 40, verso 20. E aconteceu que no terceiro dia era o aniversário de Faraó. Ouviste a palavra? Aniversário de quem? De Faraó. Quem é Faraó? É um Egito. Não tem nada a ver conosco. Lê. E ele fez uma festa para todos os seus servos. E ele levantou a cabeça do chefe dos mordomos e do chefe dos padeiros entre os seus servos. E ele restabeleceu o chefe dos mordomos a seu ofício de mordomo novamente. E ele serviu o copo na mão de Faraó. Qual é o verso? 22. Lê. Mas ele enforcou o chefe dos padeiros, como José havia-lhes interpretado. Mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu. Como eu disse, o tema do aniversário foi a primeira referência é o que acabamos de ler. A primeira referência tem a ver com o faraó. Quem é o faraó? É rei do Egito. Quem é o Egito? É uma nação estranha. É uma nação pagã. É uma nação gentil. Não tem nada a ver conosco. E daí, vamos estabelecer a segunda ocorrência sobre o aniversário na Bíblia. Dá-me o livro de Mateus, capítulo 14, versos 6 a 11. Só favor. Já estabelecemos, a primeira referência foi no livro de Gênesis. Foi no início, quando estávamos no Egito. Vamos estabelecer aqui no Novo Testamento se aniversário é uma coisa que os filhos de Israel devem fazer ou não. Lê. O livro de Mateus, capítulo 14, verso 6. Celebrando-se, porém, o aniversário de Herodes, a filha de Heródias dançou diante deles e agradou a Herodes. Verso 7. Perante isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela tendo disso, anteriormente, instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui, em um prato, a cabeça de João Batista. Anota essa referência aqui, que é o João Batista. João Batista é um judeu. João Batista fez... Quem é que João Batista introduziu? Introduziu a Cristo. Ele começou a profetizar-se antes do Cristo. O primo do Cristo, lê. E o rei se arrependeu, contudo,
por causa do juramento, e o dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. Verso 10. E ele mandou decapitar João na prisão. Leia outra vez. E o rei se arrependeu, contudo, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E ele mandou decapitar João na prisão. Leia. E sua cabeça foi trazida em um prato e dada à moça, e ela a levou para a sua mãe. Esse foi o desejo quem é o filho de Herodes, né? Filha. A filha de Herodes. Esse foi o desejo dela. Como acabamos de ler, Herodes era um governante edomiano. E ele era o governador da Judeia. Ele é um convertido. E como vimos, o desejo no dia do aniversário é a cabeça de um judeu. É a cabeça de um dos nossos. É a cabeça de um dos nossos. Portanto, o tema, acabamos de ler no Gênesis e acabamos de ler aqui, o tema, a ocorrência durante o aniversário é a morte. Mas de quem é a morte? É a morte das nossas pessoas. É a morte dos nossos irmãos, a morte das nossas irmãs. Daí, vamos ao livro de Jó. Vamos ao livro de Jó para ver o que é que aconteceu com um dos nossos antepassados aqui, o livro de Jó. Lê de verso 3, Jó, capítulo 3, verso 1 a 4. Se faz favor. O livro de Jó, capítulo 3, verso 1. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Verso 2. E Jó falou e disse: pareça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um filho homem. Que aquele dia seja trevas, que Deus não considere lá de cima, nem permita que a luz brilhe sobre ele. Como acabamos de ler, Jó amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Vamos tomar mais, vamos tentar perceber mais. Vá ao livro de Jó, mesmo livro. Vá ao capítulo 1, lê verso 1, se faz favor. O livro de Jó, capítulo 1, verso 1. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro. Era o quê? Perfeito e íntegro. Lê. E alguém que temia a Deus. Então Jó temia Deus. Lê. E afastava-se do mal. Vai ao verso 18, se faz favor. Verso 18. Não queres no 4? Sim, pode ler. Verso 4. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um o seu dia. E mandavam chamar as suas irmãs para comer e beber com eles. Lê outra vez, se faz favor. Verso 4. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia. Cada um no seu dia. O que é que isso a referenciar-se? Está a falar de aniversário. Mas como acabamos de ler no verso 1, Jó era um homem justo. Aquele que era perfeito, íntegro, alguém que temia a Deus. Mas os filhos de Jó e as filhas dele, cada um celebravam aniversário. Lê. E mandavam chamar as suas irmãs para comer e beberem com eles. É a mesma coisa que as nossas pessoas fazem hoje em dia. Aniversário é um dia de festa. Lê. E assim era que, quando os dias dos seus banquetes terminavam, Jó mandava chamá-los e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles. Ele oferecia o quê? Ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles. Então, se Jó era justo, e os filhos deles, no verso 4, e as filhas dele celebravam aniversários, mas lês no verso seguinte, que é o verso 5,
Ele se acordava de madrugada e ia se oferecer. Ia o quê? Ia pedir a Deus para os perdoarem. O que é que isso está a nos ensinar? Que não devemos celebrar aniversário. Não tem nada a ver conosco. Acabaste o verso? Lê. Porque Jó dizia: pode ser que os meus filhos tenham pecado Que os e meus amaldiçoado, filhos quem? tenham pecado e amaldiçoado a Deus. Celebrar aniversários não tem nada a ver com Deus. É um pecado. Lê. Em seus corações, assim fazia Jó continuamente. Continuamente. Cada vez que ele celebrava aniversário, Jó tinha que ir rezar, sacrificar animais e pedir perdão a Deus. E está a dizer que isso não tem nada a ver conosco. Vai ao verso 18. Verso 18. Enquanto ele ainda estava falando, veio também outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E eis que veio um grande vento do deserto e atingiu os quatro cantos da casa e caiu sobre os jovens. Pensa lá nisso. É uma coisa simples. Tu estás aí a celebrar o aniversário, de repente, o que é que aconteceu? Lê outra vez. O vento. E atingiu, e eis que veio um grande vento do deserto e atingiu os quatro cantos da casa. Essa é a justiça de Deus. Deus disse, se lês o livro Levítico, capítulo 18, verso 2 e 3, ele disse: vocês saíram de Egito, não façam as coisas, não parem de fazer as coisas que aprenderam no Egito. E para a terra sagrada que eu prometi aos vossos antepassados, não façam as coisas deles. Aqui estamos a ver o Jó, claramente, a casa dele não estava em ordem. Ele é um homem justo, que temia Deus, mas mesmo assim os filhos e as filhas celebravam aniversários. O que é que aconteceu? Morreram. Lemos no Colonenses, estabelecemos que o coisa, isso não, é tradição do homem, não tem nada a ver conosco. A introdução de aniversários foi introduzida no livro de Gênesis. Lemos no livro de Mateus, Novo Testamento. O tema de aniversários é equivalente à morte. Estão a perceber? E daí vamos ao livro de Jeremias, capítulo 20. Se faz favor. Capítulo 20, verso 14 a 15. Jeremias, um dos nossos antepassados, e o profeta. Vamos lá estabelecer o que é que ele diz em relação aos aniversários. Capítulo 20, 14 e 15. O livro de Jeremias, capítulo 20, verso 14. Amaldiçoado seja o dia em que eu nasci. Amaldiçoado seja o dia em que eu nasci. Lemos a mesma coisa no livro de Jó, não, irmão? Exatamente. Lemos a mesma coisa. Jó amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Lê. Não permita que o dia em que a minha mãe me deu à luz seja abençoado. Lê. Verso 15. Amaldiçoado seja o homem que trouxe notícias ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho homem, fazendo-o muito alegre. A mesma coisa que o Jeremias disse aqui. Eu disse: maldito seja o dia que eu nasci. Qual é o dia que nasceu? O que é que aniversário? O que é que celebras quando é aniversário? É o dia que nasceste. O profeta aqui está a dizer: maldito seja o dia que eu nasci. Lemos a mesma coisa no livro de Jó. O que é que a Bíblia está a dizer, meu irmão e minha irmã? Aniversário não tem nada a ver conosco. É uma coisa que não devemos celebrar. Vamos no livro Levítico, se faz favor. Vamos tentar acelerar por causa do tempo, se faz favor. Toquei nisso. O livro Levítico, capítulo 18, verso 3. Se faz favor, lê. O livro de Levíticos, capítulo 18, verso 3. Não fareis como fazem na terra do Egito, na qual habitaste, nem fareis como fazem na terra de Canaã, aonde eu vos estou conduzindo, nem andareis nos seus costumes. Deus está a nos avisar aqui. Estávamos na escravatura no Egito. Aprendemos muitas coisas que não têm a ver com a Bíblia. Aniversário é uma dessas. E Ele nos avisou. Quando chegarem à terra que eu prometi aos vossos antepassados, não façam a mesma coisa. Não aderem aos costumes e às tradições
dos pagãos. Vamos ao livro de Oséias, capítulo 29, verso 13, faz favor. Isaías, capítulo 29, verso 13, faz favor. O livro de Isaías, capítulo 29, verso 13. Os nossos irmãos e irmãs dizem que eu amo Deus, mas acabamos de ler na Bíblia. Aniversários não têm nada a ver conosco. Aniversário não tem nada a ver conosco. Lê lá isso. O livro de Isaías, sim, faz favor. capítulo 29, verso 13. Por conseguinte, o Senhor disse: como este povo aproxima-se de mim com suas bocas e com os seus lábios me honram, porém tem afastado o seu coração para longe de mim, e o seu temor com relação a mim é ensinado pelo preceito de homens. Natal, aniversários, são as coisas que foram aprendidas através da escravatura, por causa da escravatura. São coisas que não têm nada a ver conosco. São coisas que não têm nada a ver com Deus. Estabelecemos isso. Se tu amas a Deus, o que é que precisas fazer? É manter os mandamentos. Cumprir e manter os mandamentos. Esse é simples. Não é difícil. Aniversários, nenhum Deus. Vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 18, verso 4, por favor. Aniversário não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. O livro do Apocalipse, capítulo 18, verso 4. E eu ouvi outra voz do céu, dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não recebam as suas pragas. Uma das coisas que fomos comandados a fazer é deixar estas tradições. Deixar o aniversário, deixar festejar Natal, deixar festejar a Páscoa, Novo Ano. Não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver conosco como povo escolhido de Deus. A Bíblia é o nosso caminho para perseguir. Aniversário não tem nada a ver conosco. Vai ao livro do 1 Pedro, capítulo 4 e verso 4. Lê 1 Pedro, capítulo 4, verso 3 e 4, por favor. 1 Pedro, capítulo 4, verso 4. E acham estranho que não correis com eles no mesmo excesso de desilusão, falando mal de vocês, os quais hão de dar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Porque por esta causa o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas que vivessem segundo Deus no Espírito. Antes sabemos da verdade, antes de conhecermos a verdade, que somos o povo escolhido de Deus, andávamos nessas tradições dos homens, celebrar aniversários, celebrar casamentos, tipo aniversário de casamentos, celebrar o Natal, mas agora que já temos conhecimento, não nos praticamos isso. E quando não fazes isso, as pessoas acham isso estranho. Os familiares, o que é que dizem? Acham isso estranho, não é? É estranho, o que é que estás a fazer? Estás num culto? O que é que se passa contigo? Exatamente, não tem nada a ver conosco, porque agora temos conhecimento de quem somos, porque somos povo escolhido de Deus. Isso não tem nada a ver conosco. Vamos ao livro Salmos, capítulo 119, verso 18, se faz favor, para terminar isso. Salmos 119, verso 18. Lê. Abre tu os meus olhos, para que eu possa contemplar as coisas maravilhosas da tua lei. O que é que abre os olhos? Essa Bíblia aqui, a Bíblia Sagrada. A Bíblia que está a apanhar poeira no teu quarto. Essa Bíblia é que vai abrir os teus olhos. Abra a Bíblia e lê por si. Porque aniversários, natais, Páscoa é mentira. São tradições dos homens. Não tem nada a ver conosco. E com isso, shalom. Most High in Christ bless. Shalom.